Então, pessoal, eu usei, diferente dos outros anos que eu montava uma apresentação, eu usei o próprio site hoje para fazer esse briefing, essa nossa conversa aqui, porque o site realmente está bem legal. Eles mudaram todo o layout de apresentação das distâncias. Eles incluíram o perfil do mapa de uma forma que a gente consegue navegar legal no mapa todo, ver o perfil da altimetria. Deixa eu preciso me acertar aqui com aqui, ó, perfil da altimetria. A gente consegue navegar na altimetria igualzinho. Esse primeiro do set vai ser meio para aprender o processo aqui, depois fica bom. Então eu consigo correr o cursor aqui pela altimetria e a bolinha vai acompanhando lá no mapa. Então eu tenho que olhar para a tela porque o que está aparecendo aqui para mim não é o que está lá para vocês. Então, vamos já começar de percurso falando do 7 até os 80, não vou falar dos 110. E a ideia é a gente estudar o perfil da prova, entender onde estão os pontos de apoio e de que forma que a gente pode se comportar na prova para ter um melhor aproveitamento. O percurso do 7, percurso curto da prova, ele atrai dois perfis de corredor. Ou o corredor especialista, que é o velocista, realmente aquele corredor experiente, que é rápido e ele vai com o objetivo competitivo, ou o corredor iniciante. E dentro do corredor iniciante, ainda a gente tem dois perfis. É aquele corredor iniciante que ele procura realmente praticar como um esporte, ele tem a pretensão de evoluir até futuramente de uma forma mais competitiva, e tem aquele perfil que é um corredor mais contemplativo, que vai para curtir a trilha, vai para participar, para viver o evento. Do nosso grupo, nós não temos nenhum corredor de 7K especialista. Então, do nosso grupo, todos os inscritos no 7K têm esse objetivo mais participativo. Então, como o perfil é mais participativo, eu acho que o primeiro ponto legal para a gente conversar é com relação a forma de proceder na largada. Deixa eu virar esse mapa aqui que fica mais... do jeito que a gente costuma ver. Assim. Vamos olhar ele por cima. Aí. Isso aqui vocês conseguem ver pelo site da prova. Tem que ser, eu acredito que tem que ser pelo desktop, não dê para fazer pelo celular. Então, no momento da largada, para quem vai correr no 7, se você não tem objetivo competitivo, procure se posicionar mais atrás ali do pelotão de largada, por dois motivos. O primeiro, para realmente não atrapalhar a fluidez e a saída dos atletas que vão com objetivo mais competitivo. E segundo, até pela sua própria segurança. O pessoal sai no perfil, nos 7 km, o perfil de quem corre, e são os velocistas, eles saem realmente uma corrida muito forte. E aí vai sair trombando, vai sair gritando, pedindo passagem. E para evitar esse tipo de situação, já se posicione um pouquinho mais atrás, ali no momento da largada. Largada é comum para todo mundo, primeiro quilômetro dentro da cidade. Então a gente corre ali pelas ruas de Passa Quatro. Com 1 quilômetro a gente cruza a rodovia e entra na Estrada do Varjão. Estrada do Varjão é aquela estrada comum que começa e termina a prova de todo mundo. Quilômetro 1.200, ainda dentro de uma via pavimentada, nem começou a estrada de terra. A gente já sai à esquerda e acessamos essa primeira trilha. Essa trilha ela começa no quilômetro 1.200 e ela te leva até o Aceiro da Flona. Ela vai do quilômetro 1.200 até o quilômetro 2.3, onde tem esse PH Flona Bambu. PH Flona Bambu, só água, tá? Então, essa subida de 1 quilômetro aqui é o que até o ano passado ela era um pasto, single track, um pasto fechado, um terreno técnico chato de fazer ultrapassagem, chatinho ali para fazer o teu deslocamento, principalmente para os mais iniciantes, e eles alargaram essa via. Então, hoje, vocês vão encontrar uma trilha muito mais aberta, que permite fazer ultrapassagem, que permite uma fluidez melhor. E o que acontece? Isso para todas as distâncias, 7, 15, 25, é um momento da prova muito crítico, porque
ele acontece logo no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, e o primeiro quilômetro ele é totalmente plano. Então, os corredores mais lentos e os mais rápidos, todos eles chegam numa diferença de tempo muito pequena na entrada dessa trilha. E isso costuma dar bastante congestionamento. Então, se você, isso já antecipando para as outras distâncias, tem um objetivo de buscar a tua melhor performance, uma colocação, se posicionem muito bem na largada, saiam fazendo força, e depois vamos conversar o que é força. Você não vai correr mais rápido que o carro. Porque, não, sim, mas mesmo o carro, ele sai rápido. Essa largada controlada que eles falam é a 15 km por hora. Não é a 8 por hora, é a 15 por hora. Então, você pode sair correndo rápido que você vai acompanhar o carro fazendo força. Tá? Façam essa largada mais forte para garantir uma entrada mais cedo na trilha. E se você pensar assim, eu não vou fazer força porque eu não vou conseguir entrar em primeiro ou entre os primeiros da trilha, pensa que 2, 3, 5 que você conseguir chegar à frente ali, são 5 pessoas a menos para você precisar ultrapassar depois. É um perfil de prova que atrai muito corredor iniciante nas trilhas, principalmente as distâncias mais curtas. E corredor iniciante na trilha, mas corredor rápido de asfalto, ele sai mais forte do que a gente. Então, se você não fizer um pouco mais de força, você corre o risco de ser deixado para trás por um monte de corredor de asfalto rápido, que assim que começar a primeira subida, ele vai te dar trabalho e ele vai ter um ritmo mais lento que o teu. Então, vale a pena se desgastar um pouco mais nesse início, sair numa percepção de esforço mais alta e conseguir garantir uma melhor entrada ali na trilha. Chegou, voltando para o percurso aqui do 7, chegou no PH Flona Bambu, vou afastar o mapa um pouquinho, percorre pelo Aceiro, um trechinho, e aqui tem uma divergência, tá? Esse gráfico de altimetria não corresponde à altimetria real. A altimetria real é essa daqui, ó. Chegou no Aceiro da Flona, vocês vão enfrentar uma descida longa em trilha. É uma trilha muito corrível, gostosa para correr e dá para desenvolver um ritmo legal. Que vai do PH Flona Bambu até o PCA Flona Trilha. Então é uma descida que vai do quilômetro 2.300 até o 3,5. Essa descida, então, te permite desenvolver bem. Chegou no PCA Flona Trilha, aqui um outro ponto legal do site aqui. Se eu clicar aqui, ó, no PCA Flona Trilha, ele abre para mim tudo que tem disponível de suporte. Então, é um PC bastante completo. Alimentação, hidratação. Então, quem está indo ali numa pegada mais participativa, aproveitem o PC. Procura não perder muito tempo, mas fiquem à vontade ali. Se você é um corredor com objetivo de tempo, não teria nem que parar lá, né? É passar batido. Nem água precisa tomar nesses 7 km. Deixa eu fechar. Edu, então já sabe, nem água toma, hein? Passando o PCA Flona Trilha, aí vem aquela subida da Flona, que é a segunda subida daqui, ó. É a subida pelo Aceiro. Então, é a segunda subida do percurso dos 15K. É uma subida forte, ela é bastante íngreme, tem mais ou menos 180 de ganho em menos de 1 quilômetro. Dá uns 900 metros de deslocamento, vocês vão ganhar 170, 180 de ganho. É forte, tinha. Sim. O percurso do 7 ele não mudou. Chegou lá em cima, vocês voltam para o PH, Flona Bambu, né? O PH os que tem só hidratação e o PCA os que tem um pouco mais de suporte. E ali começa, nossa, vou ficar com o pescoço quebrado. E daqui começa, depois do PH Flona Bambu, a descida ainda em trilha em direção à cidade. Então nós temos uma descida que vai do quilômetro 4.200 até o quilômetro 5.600. Voltou ali para a estrada do Varjão, onde começou a prova, e retorna por dentro da cidade. O finalzinho ali, a largada e a chegada, acho que todo mundo sabe que são ruas diferentes, né?
Essa diferença, essa mudança foi feita ano passado e serve para que não tenha trombada, encontro de modalidades que estão se largando com atletas que estão chegando, porque é o dia inteiro chegando gente ali. Então eles fazem essa diferença aqui. Então, para finalizar o percurso do 7, ele é uma prova rápida, mas ao mesmo tempo ele é uma prova que te oferece um nível técnico bastante interessante e um nível de dificuldade pelo relevo também. Trecho que permite ali desenvolver bem a corrida na trilha, essa descida de trilha, que vai sentido o PCA Flora Bambu. Essa segunda trilha é um pouquinho mais técnica para correr do que a primeira, dá para fazer. E o final da prova, também já chegando na cidade. Acho que daqui tá só o Edu no 7. Tem mais alguém que está no 7? Não? Edu, tem alguma dúvida? Não mudou. Do ano passado está tudo igual. Certo? Vamos lá para o percurso dos 15 quilômetros. Quem que está nos 15 daqui? Rê, Cecília. O percurso dos 15. Um detalhe que eu não falei do 7K. 4 horas aumentaram o tempo. Então, faz com que você consiga se deslocar a menos de 2 km por hora de velocidade média. É uma velocidade, é um ritmo super tranquilo. Até fazendo uma paradinha ali no PCA, você consegue completar a prova com bastante tranquilidade. Pessoal dos 15, tempo limite 6 horas. Oi. Não. Quero. Obrigado. Obrigado. Então nós temos aí para o percurso dos 15K 6 horas, 900 de ganho. O percurso dos 15, ele sofreu uma mudança em relação ao ano passado. Ele ficou um percurso mais técnico e um pouco mais lento. Então, se você estava se baseando pelos tempos do ano passado para estimar, fazer uma previsão de prova, leve em conta que o percurso vai ficar um pouquinho mais lento. Ele começa, assim como o 7, o gráfico aqui, deixa eu afastar, e o gráfico da altimetria aqui está certinho. Ele começa ali por dentro da cidade, 1,2 km, pega a mesma trilha que o pessoal do 7. Aqui 1 km de subida em direção ao Aceiro da Flona. Aqui onde o 7 tinha um pH, para os 15 não tem. Então o ponto de hidratação que está para o 7 não está para os 15. 15 larga às 9 da manhã, os 7 km larga às 7. Quando vocês passarem, já dispersou todo os inscritos no 7K. Chegou no Aceiro da Flona, os 15 percorre pelo Aceiro, então o perfil da altimetria ele já é um pouco mais serrote, ele vai ganhando altimetria, depois vai perdendo, mas num perfil serrote, tem os seus altos e baixos. E aí vocês começam a descida, saindo do Aceiro já em direção à cachoeira do Iporã. Quilômetro 5 é o primeiro ponto de hidratação dos 15 quilômetros. O que eu recomendo aqui para vocês? Sabe que vai desenvolver uma corrida legal? Larga com pouca água. 500 ml na flask é o suficiente para chegar aqui tranquilo. Vocês vão conseguir desenvolver o ritmo. Meio quilo a menos de carga parece pouco, mas representa muito. Quando você está sob atividade, sob esforço, quer desempenhar realmente o teu melhor rendimento, então meio quilo faz bastante diferença. Então larguem com a flask de 500. Quando chegar aqui no pH da cachoeira, aí sim se avalie. Chegou lá com um pouquinho de sede, abastece para 1 litro. Chegou lá e meio litro foi o suficiente, está se sentindo bem, abastece só o meio litro e segue com ele. Avalia, então, por isso que eu estou falando, avalia como vocês chegaram. Se esse meio litro foi o suficiente para você chegar no primeiro pH, e você já está habituado a não consumir muita água, continue com esses meio litro. Se você chegou, é uma pessoa que tem mais hábito de tomar mais água, o dia está muito quente, percebeu que meio litro deu muito ali justinho para chegar no primeiro pH, 1 litro de água, porque
Do primeiro PH, quilômetro 5, até o PCA Flona, quilômetro 11,5, 6 quilômetros e meio, encarando a subida do Aceiro. Então aqui é uma subida que vai do quilômetro 5 até o quilômetro 7, são 2 quilômetros de subida. Uma descida forte. Essa descida aqui, ela é uma descida que dá para desenvolver um ritmo bem legal. E a diferença desse ano para o ano passado, quando chegava aqui embaixo, o percurso ele já seguia em direção à portaria da Flona. Esse ano teve essa mudança aqui, quando vocês chegarem aqui embaixo, vocês vão quebrar para o lado de dentro da Flona e vão fazer mais esse percurso. É um braço que a Rota dos 35 fez em, se eu não me engano, no ano passado. O 35 passava por aqui. Tá? Então, a subida, esse perfil dessa primeira subida aqui, inicialmente ela é bastante corrível, depende da perna de cada um, mas ela é um trecho que é corrível. O primeiro quilômetro dela. O segundo, ela já fica muito inclinado. O uso do bastão aqui vai ajudar demais, porque o nível técnico do terreno não é alto, tá? Dá para desenvolver bastante o uso do bastão e principalmente esse final aqui, o bastão ele vai ser muito útil. Chegou aqui em cima, essa descida pode soltar a perna, fez a trilha aqui sentido para o lado de dentro da Flona, vocês vão chegar no PCA Portaria aqui, Flona Portaria. O que nós temos aqui no PCA Flona Portaria? Estrutura completa de abastecimento. Isotônico, guaranita, doce de leite, queijo, doce de banana, laranja, açaí, batata chips, mel, sal. Dá para fazer um piquenique lá. Cuidado para não perder muito tempo. É uma prova curta, não tenho por que ficar parado lá muito tempo. Pega o açaí. O açaí... O quê? Você pega o açaí e as batatas junto com a amendoim. Mistura tudo. Nossa Senhora. Coloca aqui na mochila e deixa bater um pouquinho. Que desespero. Saindo do PCA Flona Portaria, vocês enfrentam a segunda subida da Flona. Essa segunda subida da Flona, ela é mais curta do que a primeira, mas ela é mais íngreme. Ela vai do quilômetro 11,5 ao quilômetro 12,300. Nós estamos falando aqui de 800 metros com um ganho de mais ou menos 180. É igual eu falei no percurso do 7. O percurso do 7 pega essa mesma subida. Tá? Chegou aqui em cima, vocês voltam pela trilha, pelo lado de dentro ali, acima da primeira trilha que foi percorrida no início da prova, e vocês retornam para a estrada do Varjão, já faltando só 1 quilômetro para terminar o percurso. Então vocês voltam no quilômetro 13,800. E dali volta por dentro da cidade. Para quem está indo nos 15, vocês vão encontrar a mesma situação do 7. Corredores de asfalto, corredores rápidos de asfalto, que muitas vezes vão te dar um pouco de trabalho nas trilhas. E aí eu estou falando assim, pessoas do mesmo nível. Então, você vai encontrar corredores de asfalto que têm o mesmo ritmo de velocidade que o teu, ou um pouquinho mais rápido, mas que na trilha, você pela vivência, pelo treino, vai ter mais facilidade. Esse pessoal muitas vezes te dá trabalho para ultrapassar. Ele não entende o que é você pedir passagem, ou quando chega, ele quer passar e ele não entende que ele pode pedir passagem, ele se afoba porque ele quer se jogar de algum jeito para te ultrapassar. Então, percebeu que está chegando alguém, pergunta se quer passagem, encontra um melhor momento para sair, não interrompa o seu deslocamento. Isso é um erro muito, muito comum quando a gente está na trilha. Eu estou andando aqui e eu percebo que alguém está chegando. Eu paro para essa pessoa passar. Só que eu paro quando ela está ainda uns 10 metros para trás. Como se eu estivesse parado e ela estivesse chegando. Pensa que a pessoa está chegando e você também está em movimento. Então 10 metros, às vezes leva 30 segundos, 1 minuto para essa pessoa tirar esses 10 metros de você. E aí você para. Aí a pessoa passa, aí você volta, e aí você retoma, e aí você vai acelerando. Nessa brincadeira você gasta energia, você perde tempo. Então, percebeu que a pessoa está chegando perto de você, isso serve para todo mundo. Pergunta. A gente costuma falar assim, quer passar? Avisa. Você percebeu que a pessoa está mais rápida.
a pessoa vai te dar um sim ou não. Às vezes ela só quer chegar e seguir ali com o ritmo, te usar como um coelho. E pode ser que ela fale, não, quero passar. Espera o melhor momento, deixa ela chegar, você sai, mas sem parar o teu deslocamento, ela passa e você volta. Não se afobem, não se coloque numa situação de risco. Então, tá num single track ali, se eu pisar aqui, posso escorregar, virar o meu pé, posso cair. Não dá passagem. Espera. Daqui a pouco eu abro. Abriu ali o terreno, você sai, a pessoa passa e cada um segue a sua vida. Tá? Então, isso é uma conduta aí para todas, para todas as distâncias. Outro ponto que vai acontecer muito, final da prova, dos 15K, o pessoal consegue terminar muito forte, porque é uma prova que vai ter a duração ali média, de 2h30 a 3. Muita gente vai chegar entre 2h30 a 3. Se você estiver nesse bolo, você vai perceber que tem pessoas um pouquinho na sua frente que estão um pouquinho mais lenta que você, e aí você vai querer acelerar o passo para pegar. Só que vai acontecer a mesma coisa com algumas pessoas que estão atrás, um pouquinho mais rápido que você também. Então é um pega para capar nesse último quilômetro. Aproveita, se você vai com o objetivo de fazer o teu melhor, você quer tentar uma colocação dentro da categoria, faz força nesse último quilômetro aí. Saiu da estrada para a estrada do Varjão ali, acelera, mete marcha e vai embora. Ali já não é mais descida, ali acabou, né? Quando vocês saírem da trilha, ainda tem um finalzinho de descida ali, e ali cruza a rodovia e vai embora. Os 15 quilômetros, então, tem só esse ponto crítico aqui para se avaliar, que é o meio da prova, do quilômetro 5 ao 11,5, com relação à hidratação, com relação ao uso dos bastões. Eu consideraria esse trecho do meio da prova a parte mais técnica. Alguma dúvida? Não? Cecília? Tranquilo? Da mesma forma que o 7, a gente também larga bem forte? Sim, aí, boa. Os 15, a gente já tem um perfil nos 15 dos nossos atletas, pessoas que vão com objetivo mais competitivo, que quer performar, e pessoas que vão com objetivo mais participativo. Para quem quer fazer o melhor tempo, e isso serve mais para o 7 e para o 15. O 25 já fica aquela zona de transição entre uma prova muito longa. Faça um bom aquecimento antes. E quanto tempo antes da largada? O ideal seria você pegar uns 40 minutos antes. Então a largada é às 9. Por volta de umas 8h20, faça um aquecimento de 15 a 20 minutos. Como que faz esse aquecimento? 10 minutinhos de trote leve e depois alguns estímulos de velocidade. Pode ser feito isso em rampa, que é bem interessante, ou pode ser feito no plano. Fez esse aquecimento de 15 a 20 minutos, vocês vão ter que terminar. O tempo legal para terminar antes da largada seria mais ou menos uns 10 minutos, porque o teu corpo continua quente, mas é o suficiente para você recuperar, se hidratar, tomar um gel, ajeitar os últimos ajustes ali no tênis, na roupa e largar. Só que o que vai acontecer aqui? 1.500 inscritos nos 15K. Se você deixar para fazer isso, se você aqueceu, eu entendo que você quer sair forte. Mas se você fizer esse aquecimento e terminar com 10 minutos de folga, você não vai conseguir largar bem. Então, por isso que eu estou falando, se for aquecer, reserva 40 minutos antes da largada, faz esse aquecimento de 15 a 20, você ainda vai ter uns 20 minutos para entrar na baia, vai se infiltrando, vai pedindo licença, porque quando parecer que não dá para ir mais para frente, sempre dá. Dá licença e vai ali jogando de lado e vai se infiltrando e vai avançando para frente. Porque nos 15, vocês vão encontrar muita gente que não tem a menor pressa de fazer o percurso. E não tem problema nenhum nisso. Mas se para você o teu objetivo é sair forte, aí você vai passar nervoso. Porque você quer correr e quem está ali na sua frente não está preocupado com isso. Então, faça o aquecimento, saiam forte e para garantir uma boa entrada na trilha. Tá? Esse primeiro quilômetro e 200 vai correr com o peito ardendo, com a perna ardendo. Não se preocupa que se você está treinado
não vai matar a tua prova. Tá? Agora, se você pega uma pessoa destreinada, ela faz isso, ela não consegue subir nem a primeira trilha. Não consegue. Mas não é o caso. Então, saiam ali numa sensação de desconforto maior, entra bem na trilha e dali você vai desenvolvendo a prova. Tá? Para os 25, que é o que a gente vai falar agora, esse aquecimento, já aproveitando, linkando uma informação na outra, esse aquecimento no percurso dos 25, ele já não é tão necessário, porque os 25 ela é uma prova que, para quem fizer rápido, vai fazer perto de 5 horas. Para quem fizer rápido. Não, claro, não os que ganham a prova, mas dentro do perfil do nosso grupo. Tá? 4 horas e 50, 4 horas e 40, é um baita de um tempo. Então, o aquecimento ele é mais opcional. Se você fizer, vai te garantir uma saída mais forte, mas se você não fizer e conseguir se posicionar bem na saída, você também não vai ficar tão para trás na entrada da primeira trilha. Quem que está nos 25 aqui? Oh. Não, você não. Você não, tem bastante gente. Tem alguém indo pela primeira vez para os 25? Primeira vez? Cris está indo primeira vez nos 25. Tá? 10 horas de prova é muito? Depende. Depende. O 25 e os 35 são as duas distâncias mais críticas que tem com relação a tempo. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente que vai lá e faz em 4 horas e meia, tem muita gente que vai lá e faz em mais de 9 horas. Porque o 25 e o 35 é aquela distância de transição que às vezes a pessoa ela tem pouca experiência na trilha, ela fez 1, 2 provas de 10, de 12, ela já quer ir para os 25. Tá. E às vezes a pessoa nem é corredor de trilha, mas tem alguma experiência com meia maratona, com maratona, e ela resolve encarar logo uns 25, 35, porque ela gosta de desafio. Esse gosta de desafio, muitas vezes é um tiro no pé. Às vezes não, mas às vezes é. Então, tempo limite de 10 horas, ele pode ser muito confortável para alguns e mais apertado para outros. Ganho de altimetria, 1640. É bem diferente da maioria da altimetria que a gente encontra em provas de trilha dessa mesma faixa de distância. Normalmente, distância de 20 a 25, que a gente encontra mais comum ali entre 800, 1.200, fica mais nessa faixa. Então, 1.650, ela já foge um pouquinho. Só que o detalhe também que chama atenção, que esses 1.600, eles estão distribuídos praticamente 1.000 metros de ganho do quilômetro 5.200 ao quilômetro 12. Então nós temos 1.000 metros de ganho em 7 quilômetros de prova. E os outros 600 metros eles estão distribuídos ao longo do percurso. Olha como fica o gráfico da altimetria lá da Flona, quando ele entra em contraste com o gráfico de altimetria do Pico Casa de Pedra. Ele parece nada, né? Parece Andradina. É uma lombada. Mas a gente sabe que não é. Deixa eu virar o mapa aqui. Afastar o zoom. E colocar na perspectiva que a gente costuma enxergar esse mapa aqui. Girado assim. Cadê? Cadê cidade? Roda. Aqui assim. Isso é que a gente está mais acostumado a ver. Largada comum para todos. Quilômetro 1.200. Entramos ali na primeira trilha. Deixa eu ajeitar aqui assim. 1.200 entra na primeira trilha, Estrada do Varjão. Faz o acesso ali para o Aceiro da Flona. Percorre um trecho do Aceiro. Desce em direção à cachoeira. E aqui também, assim como o percurso dos 15, no quilômetro 5, vocês encontram o primeiro PH Cachoeira. Vale a mesma recomendação que eu falei nos 15. Larga com uma flask só. São 5 quilômetros que meio litro vai dar conta para todo mundo. Você já se hidratou antes de largar.
Então, larga mais leve, vai te garantir, naquele momento crítico da prova que o corpo está frio, que a sensação de esforço ela é aumentada, aqueles 2, 3 quilômetros até o corpo entrar naquela velocidade de cruzeiro, que você puder economizar de carga, cuidado com excesso de roupa. Os 15K vai largar às 9 da manhã. Eu duvido que alguém vai largar de manguito, luva, e eu duvido, por favor. Por favor. Não façam isso. Não façam isso. Não larguem com muita roupa. Agora, e nos 25 que a largada é 6 horas da manhã? Como que a gente faz? Passa um pouquinho de frio nos primeiros 5, 10 minutos da prova e entra num conforto térmico depois. E quanto de frio? Toma como referência sempre 5 graus a mais da temperatura. Então, se o termômetro estiver marcando 10 graus, que é frio, soma 5, 15. Faz esse exercício. Com 15 graus, como que você se vestiria? Com 15 graus dá para correr de regata. 15 graus dá para correr de regata. Ah, não quero regata, dá para correr de manga curta. Dá para correr com as pernas de fora, bermuda e manga curta. Não precisa de buff, não precisa de luva, de manguito. Porque assim que você entrar em movimento e passar de 5 a 10 minutos, aquela roupa ou vai ficar desconfortável a ponto de você parar para tirar, ou ela começa a tirar o teu rendimento. Assim como o motor de um carro, ele tem um nível ótimo de aquecimento. Até aquele nível ele funciona bem. Passou daquilo, o rendimento começa a cair. Então, tome como referência sempre essa temperatura, acrescenta 5, passa um pouco de frio no começo e depois ela flui. Vá com pouca carga, com pouca água até o primeiro PC, o primeiro pH aqui. Chegou aqui no primeiro pH, do primeiro para o segundo, vocês vão enfrentar um pedacinho de trilha, que é a subida da Flona. Então, do quilômetro 5 até o quilômetro 6.300, e dali para frente é tudo estrada. E essa estrada ainda, o gradiente de inclinação é bem tranquilo. Do 6.300 até o quilômetro 9, dá para partir também com meio litro. Então, saiu do pH Flona, Cachoeira, até o pH, até o PCA Tambo, nossa senhora. Pode largar sim, pode. Então, essa distância dos 5.300, quem que carrega isso? A pessoa carrega isso. É igual a pessoa quando tem um machado no carro, né? Fala, quem tem um machado no carro? Um taco de beisebol. Então, dos 5.300 ao 9, também vai com meio litro para todo mundo. É um deslocamento rápido. Agora, quando chegar no PCA Tambo, aí a história muda. Aí vai mudar bastante. Quilômetro 9, PCA Tambo, abastecimento completo. O PCA Tambo equivale para quem vai nas distâncias mais longas quando chega na Toca do Lobo. É aquela hora que você vai precisar conferir o teu equipamento, ver se você tem que fazer algum ajuste em tênis, na sua roupa, porque você vai começar a atingir cotas de altitude maiores. Então você vai sair de uma altitude ali de uma cota 1.300 e vai chegar a 2.200. Ali você já tem aquele clima de montanha. Efeito de altitude, na La Mission a gente não enfrenta. Alguns pontos da serra, para quem está na serra, e para algumas pessoas mais sensíveis, porque a gente chega a 2.800, 2.790. Mas para a maioria das pessoas, essa altitude ainda não manifesta nenhum tipo de efeito de altitude. 2.200 também não. Então, se você chegar lá e falar que você teve vertigem de altitude, você não teve, você só estava cansado. Eu senti o ar rarefeito. Não, o ar não está rarefeito lá. O ar está tudo certo. Você está cansado e está tudo certo. Embolia. Não, você não vai ter nada disso. Mas é muito frio e muito vento. E dependendo do dia, é muito, muito, muito mesmo. Então, quando você chegar no PCA Tambo, ali é a hora de vocês se alimentarem, fazer um aporte calórico maior e encher todo o seu reservatório de 1 litro a 1,5 litro de água. Se toma pouca água, 1 litro dá para chegar.
Agora, quer ficar confortável com hidratação? Coloca 1,5 litro no seu reservatório. Então, se você estava lá com as suas flasks vazias, as duas aqui, né, uma sempre cheia, que eu falei, eu mesmo acabei de falar para usar 0,5 litro da largada ao primeiro PC, do primeiro até o segundo PC, nesse daqui você abastece os dois e abastece o que você tiver ali nas costas. Porque daqui para o próximo, aí vai demorar. A gente faz o ataque da via ferrata, que é o pico tambo, que vai do quilômetro 9 ao quilômetro 11. A trilha foi manejada, para quem fez o camp o mês passado, e já tinha feito a outra versão da trilha, viu que ela ficou muito mais transitável. Eu fiz a aferição do percurso ali, sobrepondo o GPX, ela ficou um pouco mais longa, mas o que ela ficou de mais extensa é compensado pelo nível, pela gradiente de inclinação que ficou mais leve, pela fluidez da trilha. Então o tempo de deslocamento ali não vai ser mais lento, pelo contrário, pode ser até mais rápido. Então vocês vão fazer esse primeiro ataque da via ferrata. Terminou o ataque da via ferrata, a gente passa por um percurso, por uma trilha, bastante protegida pela mata. A gente já está numa altitude maior, mas ainda estamos bastante protegidos pela mata. Deixa eu colocar aqui afastar o zoom aqui. Observa aqui a curva de nível, como é alto aqui, ó. Observa, percebe essas linhas, curvas de nível? O desnível que tem para onde a gente percorre, bem pela crista mesmo, da parte mais baixa aqui. E a via ferrata falou que tem 2 vias, né? Aquela da escadinha e tem a esquerda da passada. São duas. Corre para baixo. Afasta o zoom. Mais um pouquinho. Aí, agora fica bom. Então, aqui subimos a via ferrata. No quilômetro 11 tem esse trecho de trilha mais protegido. Já estamos a 1.800, costuma ventar muito, mas ali a mata protege. Depois a gente começa a subir ainda por um trecho de trilha. E aí vem a parte final, que é quando a gente vai para a área mais exposta. E aí você se depara com aquela laje aberta. Para muitos é um momento crítico ali que fica a pessoa que tem um pouco mais de insegurança, medo de altura, ali dá uma tremida na base. O que favorece, o que facilita um pouco na prova é que tem a presença de muitos staffs, tem a presença de muitos atletas. Se eles fizerem igual aos outros anos, e acredito que vão fazer, vão colocar cordas ali para facilitar o deslocamento. Então isso faz com que você passe. O quê? Não, na escadinha, lá em cima não, né? No trecho da escada. No trecho da escada. Mas tem staffs, né? Tem staffs ali que dão suporte. Fez o ataque final, pico Casa de Pedra, o começo da descida é muito técnico também. No começo da descida, sobre bastão, o primeiro trecho, um bastão ele se aplica bem, claro que aí vai da decisão de cada um, mas aqui o bastão se aplica bem. Agora, nessa segunda parte, o ataque, um bastão, guardem o bastão, utilizem as mãos. O começo da trilha o bastão se aplica bem. Quando chegar ali na via ferrata, e a própria florestinha ali também é ruim o bastão, porque ali favorece muito a corrida. Então o bastão ele acaba atrapalhando. A descida, sem condições de uso de bastão. Usem bastante as mãos em árvores, em pedras. É uma descida bastante técnica. Essa parte aí, a escalada depois da descida, ali quem tem a mão mais sensível, seria legal colocar luva. Uso de luva para quem tem a mão mais sensível. Você corre o risco de pegar às vezes num galho e tem espinho. Então é uma dica aí também que é bastante interessante. Começou a descida, tua perna está muito cansada. Então é complicado falar assim, quando fala assim, toma cuidado. Cuidado a gente sempre toma, né? Ninguém faz na trilha olhando para cima. Mas é um momento ali que o teu corpo está um pouco mais exposto, mais vulnerável. Pelo nível técnico e pelo cansaço que você já acumulou ali no começo da descida. O final da descida
vocês vão encontrar uma situação que permite correr, e aí vocês vão chegar no PCA Casa de Pedra, que tem também um suporte bem completo, assim como no PCA Tambo. Chegou lá, é hora de você equivale para distância longa o paiolinho. Então, o PCA Tambo equivale à entrada da serra e o PCA Casa de Pedra equivale ao paiolinho para quem faz a travessia da serra, a meia travessia. Aqui é a hora que você vai avaliando pelo tempo de prova, ficar um pouco mais confortável, porque o pior da prova já passou. O pior da prova já passou. Aquela diferença que eu comentei no começo aqui da apresentação, entre as pessoas que fazem a prova em 5 horas para aquelas que fazem em 9, está basicamente nesse trecho. Tá? Não está no começo, não está no final. O PCA Casa de Pedra, ele está no quilômetro 14,600, 14,5. Tá? Então, o ponto crítico da prova vai do quilômetro 9,200 ao 14,600. Estamos falando de 5 quilômetros que para alguns representa mais de 3 horas. Não é difícil encontrar pessoas que levam mais de 3 horas para fazer, e tem pessoas que levam mais. Claro que tem pessoas mais rápidas, mas tem gente que leva mais de 3 horas. Quando você chega ali no PCA, no Casa de Pedra, ali no PCA Casa de Pedra, vocês vão olhar, observar que à esquerda já tem a estrada, que desce, sentido a cidade, e à direita tem as ruínas ali. Vocês vão passar pelas ruínas e vão pegar a trilha de acesso para o Campo do Muro. Então, é uma florestinha e vocês vão começar a subir em direção ao Campo do Muro. Mas vocês não vão para o Campo do Muro. Fez um pedaço subindo, que é esse trecho aqui, ó. Exatamente onde está a bolinha lá em cima. Dá 2 quilômetros, 1,5. Aqui do quilômetro 14,5 até o 15,800. Então, 1,3 km. Tem subida, não vai achando que depois da Casa de Pedra é só descida, não. Tem subida. Quando chegar aqui, divide o percurso dos 35 para os 25. Os 35 vão subir sentido Campo do Muro e vocês vão pegar a esquerda sentido Rancho no Mato. Não tem um PH para vocês. Bem identificado, tem fechado, tem staff mandando descer. E a última coisa que você quer é subir, né? Então você não vai subir por engano lá. Não se preocupem com GPX, com Equiloc. Não se preocupem, o percurso é muito bem sinalizado. Eu coloco o GPX, por quê? O GPX ele te dá uma contagem regressiva de quanto falta para terminar o percurso. Então, nesse ponto sim, porque eu coloco o GPX. Agora, quanto falta da subida. Agora, você colocar o GPX com a preocupação de pegar o caminho certo ou errado, não precisa fazer isso, tá? E vamos também levar em conta que muitas vezes, isso vale para qualquer prova, o GPX que é disponibilizado, ele pode sofrer alguma mudança do percurso da véspera da prova para o dia, por várias questões climáticas, de segurança, um proprietário que ia deixar passar e não vai deixar mais. E aí se você vai pelo GPX, você vai bater boca com o staff, você vai, às vezes, ver que a marcação está te indicando para um lado e você vai para o outro porque o GPX está mandando ir para o outro. Então, cuidado quando utiliza o GPX numa prova. Há ressalvas? Quer compartilhar? A ressalva, sim. Chegou ali no começo da descida, ainda vocês vão passar por um trecho de trilha, vai passar ali pelo Rancho no Mato, que não é um PC, é um PH, né? É um PH. Tem uma hidratação para vocês. Aí fala que tem água aqui, mas ali tem água, Tem açaí, tem açaí, tem doce de leite, tem um Ok. cafezinho fresquinho. Cafezinho, então tá bom. Ano passado, Mas tá escrito que era só hidratação do leite. Não, não tinha. Ano passado falou que era tinha água, mas tinha cafezinho. Não é o mesmo da subida. Ninguém sobe pelo Rancho no Mato. Todo mundo desce. Tá? Aí depois do quilômetro 17, passou o Rancho no Mato, aí sim, é só estrada de terra. E a diferença dos 25 desse ano para o ano passado, não tem a Flona. É estradão direto. Esse estradão é fácil para correr? Não.
Os primeiros 2 quilômetros vocês vão pegar um gradiente de inclinação bastante acentuado, bastante acentuado. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? É assim, né? Não, é assim, ó. É assim. Então aqui, se você tiver sem pé, sem joelho, sem coxa, pode ser que você não consiga descer correndo. Se você estiver bem, pode ser que você consiga. O uso do bastão aqui para quem tem habilidade de usar bastão na descida e em estradão, ele vai muito bem, cai muito bem. O bastão você usa para fazer uma leve desaceleração aqui da coxa, carga do joelho, dos pés. Então, se você tiver uma boa destreza com o bastão, aqui ele vai muito bem. Passou esse trecho mais inclinado, mais íngreme, entrou na estrada do Varjão, a inclinação ela é mais suave, e aí ele vai descendo sentido Passa Quatro. Tá? De descida de estrada de terra, vocês vão passar do quilômetro 17 até o quilômetro 24. São 7 quilômetros descendo. E se você pensa, ai que bom que é só descida, às vezes você pede, você implora por uma subida. Podia ter uma subida aqui porque eu não aguento mais descer. Então, o perfil dos 25 é esse daqui. Se for dividir a prova em 3 blocos para você montar essa sua estratégia, seria exatamente em cima dos PCs. Em cima dos PCs não. Eu dividiria em cima do segundo PC, tá? Eu dividiria essa prova em 3 blocos. Largada ao quilômetro 9. Tambo. Exato. Tambo, PCA Casa de Pedra. Casa de Pedra. Casa de Pedra, não Rancho no Mato. Casa de Pedra. Casa de Pedra, chegada. Tá? E daqui, largada para cá, meio litro d'água. Largada, PCA Tambo, meio litro d'água. Comam, carreguem consigo alimentos ali. Se você é uma pessoa que consegue consumir fácil, comeu bem aqui, gel, alguma coisinha leve te garante daqui a aqui. Se você chegar lá e falar assim, não vou comer porque eu não tenho fome, você vai sofrer bastante nessa subida aqui. E aí você vai se arrepender de não ter carregado um sanduíche, amendoim, castanha, azeitona, aquilo que você, da sua preferência, mas algo que você mastigue. Mastigue. Nada direto. É muito de pessoa para pessoa, né? Depende do ritmo. Para quem faz isso aqui em 3 horas, faz falta. Para quem faz isso aqui em 1h30, não. Dá para fazer em jejum uma prova dessa? Dá. Dá. 25 O quê? vai ter o macarrão na casa de Pedra. 25, não sei. Vamos ver. 25, PCA Casa de Pedra. O que tem ali, ó? Macarrão não. Isotônico, guaraná, doce de leite, queijo, doce de banana, melancia, laranja, açaí, batata chips, mel e sal. Não tem. O quê? Pessoal, dúvida dos 25? Não? Eu já vou linkar então os 25 com os 35. Tudo que eu falei de estratégia até aqui vale para os 35. A diferença para os 35... Vamos já direto para os 35. São só 10 km a mais. 35 não, é 36. Só mais 10. O Thiago falou que vai em jejum aqui, ó. O Thiago tá falando que vai em jejum. Ele vai em jejum? Tá falando ali que ele vai em jejum. Vamos lá. Quem vai para os 35? Ficaram com alguma dúvida até o PCA Casa de Pedra? O comportamento é o mesmo. O carregar meio litro d'água é o mesmo. Serve tudo igual. A largada é a mesma. Tem a necessidade de fazer um aquecimento? Não. Vocês vão aquecer na própria prova. Uma prova com 2.500 de ganho. Então vamos olhar aqui, observar o que muda em relação aos 25. Pode falar. O que você quer? Chegando ali, até chegar ali.
Você até comentou nos vídeos do ano passado, são duas estratégias de poupar energia, ganhar ali. Por exemplo, usar bastão, por exemplo, onde ele usa bastão para poder economizar energia. Vamos lá. Você tinha comentado isso no vídeo do ano passado. Os 35 quilômetros, o primeiro trecho da largada, onde vocês fazem a trilha inicial, o acesso da Flona até o Acero, o bastão ele cabe. Porque não entra naquela trilha dos 25 ali. Não. Direto estradão até o Mirante. Ele vai até o Mirante. Ah, peraí, pessoal, peraí. Não. Bem observado, Léo. Os 35, o começo dos 35, vocês vão subir direto pela estrada do Varjão. Vocês não fazem. Então, aqui, mas mantenham a posição que o bastão ele é muito útil aqui. Tá? Ele é muito útil. Então, vocês com 1 quilômetro atravessam a rodovia, começa a estrada do Varjão, a subida, até o Mirante da Flona, no quilômetro 3,5. Chegou no Mirante da Flona, vocês descem sentido Cachoeira e dali para frente é igual a prova dos 25. É mais rápido para vocês chegarem no quilômetro 5 do que para quem largou nos 25, porque ele é menos técnico, tá? É mais corrido. É mais corrido, é 100% corrível. E aí dá para sair com menos água, igual você tinha comentado. Dá para sair com menos água, vale a mesma recomendação de sair com pouca água. Para quem foi no camp, é exatamente o treino da sexta-feira. Para quem fez um mais curto. E aí depois a gente subiu um pouquinho mais. Chegou ali no Mirante, vão descer para Cachoeira, PH Cachoeira, vai sair do PH Cachoeira, vai... É aquela mesma descida dos 15 que você falou, só que ele vai para a Portaria, né? Vocês vão fazer um pedaço do Acero e vão descer sentido Portaria. Essa descida aí é corrida? Essa daqui é um pouquinho mais técnica. Tem uns trechos mais técnicos. Porque não é aquela descida do Acero que vai de... Não, Léo. Aqui é corrível. Essa descida aqui ela é corrível. Ela é uma descida bem lisa. Então, aí é onde eu começo a ver estratégia de economia de energia. Eu sou uma pessoa que faço rápido. Então, é gastar perna nesse tempo? Ganhar tempo? Não. Aqui é assim. Para quem vai com aquele cuidado que você tem aquela preocupação do tempo de corte e o tempo limite da prova. Pensa sempre assim, se eu largo devagar, muitas pessoas às vezes têm a preocupação de largar devagar com o pensamento que vai ter mais perna, vai ter energia guardada para gastar depois ou para acelerar depois. Isso não acontece. O nosso corpo ele vai trabalhar muito mais por tempo de exposição e por intensidade, né? Uma combinação ali, do que propriamente ali por você poupar energia e depois de 4, 5 horas vou aumentar porque agora é hora de fazer força. É muito mais negócio você começar fazendo um pouco mais de força e você modular o teu ritmo depois em função do teu estado de aptidão ali do momento, do que você sair com a preocupação de começar mais devagar para economizar a perna na tentativa de fazer força depois. Ficou meio confuso, não? Deu para entender? O que você falou isso no passado? Gastar energia modulando ali até o PCA. Isso. E vamos pensar no nível técnico da prova. Aqui, o começo, Estrada do Varjão, nível técnico baixo. E uma inclinação, ok, o bastão ajuda bastante. Aqui, a descida para a Cachoeira. Uma trilha, ok, dá para correr. A subida da Cachoeira, um pouquinho mais forte. O bastão ali, a caminhada ali, praticamente vocês vão subir numa caminhada forte. Mas o bastão ajuda ali para dar uma... O bastão ajuda. A descida em direção à Portaria da Flona é rolado. Solta a perna ali. O quê? É estrada. Sim. Eu estava misturando o percurso do 25 com o 35. Desce estradão, vocês vão sair no PH. Lembra que eu falei que nos 15 vocês desciam e no percurso antigo ia para a Portaria e descendo não? Vocês vão entrar, fazer um cotovelo e fazer trilha? Aqui nos 35 não, vocês vão para a Portaria. Então vai direto para a Portaria da Flona. Aqui vocês vão pegar a subida do Acero.
Aí a subida é forte. Aí a subida é forte. Aí o bastão vai É uma ajudar. subida técnica ou é uma subida... Ela não é muito técnica, mas ela é muito forte. Ela é muito forte. O bastão ajuda pra poder- Ajuda. pra O poder uso do botar a bastão. perna ali. Sim, usa bastão. Chegou no. Terminou a subida do. Essa subida do aceiro, continua subindo o aceiro, vai sair de novo ali no Mirante. Do Mirante, vocês já estão no quilômetro 11.800. Aí sim, vocês vão seguir sentido o PCA Tango. Então, quando vocês saírem da trilha no 11.200, 11.800, vocês vão até o quilômetro 15.300, tudo por estrada, tudo estradão. Para quem estava no camp, foi o percurso mais longo. Para quem fez o percurso mais longo, é o que vocês vão fazer depois que sair do Mirante. Ali do PCA, então, Rodrigo, quando vocês passarem pelo PCA da Portaria da Flona, vocês vão pegar toda a subida do Aceiro, que vai do quilômetro 10 até o PCA Tambo, que está no quilômetro 15,5. Esses 5 quilômetros, 5 e pouco, vamos colocar que você vai levar, em uma média, 1 hora. Uma média. Vocês vão conseguir fazer um pouco menos que isso, mas coloca na sua cabeça 1 hora. Para 1 hora de esforço, você precisa de muita água? Não preciso. Então, colocou ali, de repente você aproveitou a estrutura do PC, tomou um açaí, tomou um isotônico, meio litro abastecido, te garante também chegar no PCA Tambo, tá? Então, da largada para o primeiro PCA, que é o Cachoeira, PH Cachoeira, primeiro PCA, segundo PCA, dá para partir com meio litro de um para o outro, tá? Economiza. Ah, eu sinto mais sede, eu bebo mais água. 1 litro dá. Não precisa mais do que isso. Então, larga leve lá nas costas. Para quem está levando reservatório de costas ou flask vazio, larga leve, porque não vai precisar. Bastão aberto até aqui. O bastão aberto até aqui. Chegou aqui, começou a subida, o bastão continua válido até o início da via ferrata. Aí da via ferrata, guarda o bastão. Mão na rocha, vai subindo. Chegou no final ali da via ferrata, guarda o bastão, mão na rocha, vai subindo. Chegou ali no pico, Casa de Pedra, o início da descida, muito técnico. Vai utilizando as mãos. Chegou no PCA, Casa de Pedra. PCA, Casa de Pedra, vale fazer um bom abastecimento, porque daqui para frente vai demorar o próximo ponto. Ali tem macarrão? Vamos ver. Macarrão sem glúten. Ao sugo e bolonhesa. Então, comam o macarrão. Aqui, aí agora a distribuição. Ali no PCA Casa de Pedra, dali do PCA Casa de Pedra, próximo é lá na Portaria da Fonte. Sim, sim. Aí é hora de encher de novo. É hora de encher de novo. Então, do PCA Tambo para o PCA Casa de Pedra, carga cheia de água, de hidratação. Chegou no PCA Casa de Pedra, comeu macarrão. Preciso me preocupar em carregar muita comida? Não precisa. Se você comer um macarrão, você garante autonomia ali bem por umas 3, 4 horas. Leva um gel, leva alguma coisa leve, se você quiser mastigar, mas não precisa ficar se preocupando em carregar. Água sim, água total, água total. Pensa que nesse momento da prova o teu ritmo já está bem lento. Então, não é só a distância, né? É também a distância, mas você leva em conta também o teu ritmo. Então, aqui nós temos do PCA Casa de Pedra que está no quilômetro 20.800 até o PCA Flona, Portaria Flona, do 20.800, vocês vão passar pela subida do Campo do Muro, vão descer até o 31. Quanto tempo vai levar para fazer esses 11 quilômetros? Quanto tempo? Subida do Campo do Muro, descida do Campo do Muro, vocês descem pelo lado que o 55, 80 e o 110 sobe. Então, a gente sobe o lado que vocês descem.
Depois ela vira um estradão, com uma inclinação bastante acentuada, e aí vocês vão em direção à Flona. Essa primeira descida do Campo do Muro, ela é mais técnica. O começo da descida do Campo do Muro, ele é bastante técnico. É trilha, no final ele se torna pasto e depois ele vira estrada. Mas quando vira estrada, é uma estrada, óbvio que depende da perna ali. É bem íngreme. É bem íngreme. É o mesmo perfil quando você desce do outro lado do Rancho do Mato, que eu falei que os primeiros 2 quilômetros são muito inclinados. Pro outro lado é o mesmo perfil. A descida tem lá da Caixa Perto, é meio assim. Isso. O começo depois ele vai suavizando, tá? Então, esses 11 quilômetros você tem que se preparar para ficar umas 3 horas sem um ponto de apoio. 3 horas, tempo médio, mas 3 horas. Esse trecho da Flona inicial ele mudou um pouquinho, né? Mudou um pouco. Aqui ele está como 31. Mas se preparem ali, saiam abastecidos com uma autonomia para mais ou menos umas 3 horas. Tá? Acho que vale a pena também fazer um seguinte comentário. Nós temos uma tendência quando o nosso ritmo começa a ficar mais lento, a gente fica mais cansado, a gente querer consumir mais água e mais alimento. É meio contraditório, né? Você fala assim, se eu estou mais rápido, eu sentiria mais sede, eu sentiria mais necessidade de me abastecer. Mas o nosso corpo funciona de uma forma um pouquinho diferente disso. Então, você tem uma tendência a quando você começa a ficar lento, a querer ingerir muita água, muito alimento. Tomem cuidado com isso, porque excesso de hidratação ele prejudica mais do que falta de hidratação. É mais fácil você quebrar por uma hiponatremia, perda de sais por excesso de água ingerida, do que por desidratação. Então, se o teu ritmo, principalmente se estiver quente, começa a dar 2, 3 passos e água para dentro, e água para dentro, e água para dentro. Você corre o risco de entrar numa hiponatremia. A mesma coisa a comer. Vou comer uma paçoca aqui. Aí dá 1 quilômetro, agora eu vou tomar um gel. Aí passa mais 1 quilômetro, agora eu vou comer uma bananinha. Você começa ali a ficar com a barriga cheia no meio da prova. Nunca. Que atire a primeira pedra. Então, vocês já passaram, né? Do quilômetro 20 ali. Não, já passou. Mas mesmo assim, no quilômetro 20 ali, pensando em tempo de prova, vocês terão feito mais ou menos ali quase 60%, 70% do tempo da tua prova. Onde terminou o ponto mais técnico ali, na fina do Campo do Muro, ali já terminou a parte mais técnica? Descida do Campo do Muro, terminou a parte mais técnica, porque depois vocês vão subir o Acero da Flona de novo, mas o nível técnico... Não, vocês não sobem o Acero da Flona de novo. Vocês vão pegar uma subida assim e vão terminar a prova pela trilha que os 7 km passa. Aquela última trilhinha ali, pastinho para poder descer. Isso, no Varjão. No Varjão. Não é. Não é. É o final da prova do 7K. O 25 fazia uma outra trilha. Tá. Então, ali quando vocês chegarem no PCA Flona, na portaria, quilômetro 31, vocês vão enfrentar uma última subida. E dali para frente, trilha, desceu, e aí vocês saem ali a 1,2 km da arena. É só correr, acabou. É só correr. Como que eu dividiria mentalmente a prova dos 35? Eu dividiria da largada até o PCA Tambo, né, o quilômetro 15, dividiria essa prova nesses blocos, PCA Tambo. Do PCA Tambo, eu dividiria até o PCA Casa de Pedra, e do PCA Casa de Pedra para o final, em 3 blocos. Tá? Tem o PC, tem o PC ali na portaria Flona, mas mentalmente eu dividiria essa prova em 3 blocos. Largada ao PCA Tambo, é um perfil de prova. PCA Tambo até o PCA Casa de Pedra, e do PCA Casa de Pedra, fazendo a subida do Campo do Muro, a descida para Flona, o trechinho da Flona, como um 3º bloco. Onde que eu faço mais força? No primeiro bloco, com certeza. Onde eu não economizaria a perna, desenvolveria um ritmo,
primeiro bloco, que é até o setão. Você vai ganhar tempo, você coloca o teu corpo em prova. Se você larga devagar, você não entra na prova. Não adianta você achar que eu vou fazer os primeiros 10 quilômetros devagar, no conforto, e depois eu entro na prova. Você termina a prova e você não entrou nela. Então, saia fazendo força. Isso para qualquer distância. Para os 100 quilômetros, você tem que sair com uma certa agressividade. Você tem que sair impondo um ritmo, porque senão você não entra na prova. E depois, dali para frente, você vai ajustando, vai modulando. Ali do estradão, ali é uma coisa. Vai voltando. Igual a gente fez no treino lá. O tempo que dá para correr, corre. Onde der para correr. Isso. Aproveita toda vez que a trilha te permitir correr. Eu gosto de falar muito assim. A trilha, ela deixa a gente correr e às vezes ela não deixa. Quando ela te permitir correr, às vezes você corre 5, 10 metros. Em termos de tempo, isso não muda. Ou muda um mínimo. Mas onde que é bastante interessante você desenvolver essa corrida quando a trilha te permite? Você faz um rodízio da musculatura. Você faz um rodízio de padrão de movimento. E esse rodízio te garante uma longevidade maior. Então eu estou andando, fazendo força. A trilha fez isso aqui, ó. 3, 4 passos correndo. A musculatura trabalha de uma forma diferente. Quando você volta para o padrão de caminhada do trekking, é como se você tivesse dado um respiro para aquela musculatura. Então, aproveita em todo momento que a trilha te permitir e faça uma corrida. Você não pode largar pensando que é uma prova de 100. É claro que tem uma forma ali de você não vai largar como se você estivesse fazendo um sprint. Mas se você está indo para uma prova de 35 e você está treinado para fazer 35, significa que você tem volume para isso, então você é capaz de colocar uma certa intensidade para isso. Pensando em percepção de esforço, é percepção 7, 8, você vai pegar aquela subidinha que você vai fazer um pouco mais de força, percepção 8, percebeu que essa percepção está indo para um 8, migrando para um 9, tira o pé. Quanto antes você percebe e faz o ajuste, menos quebra você tem, menos energia você gasta. O nosso corpo ele trabalha muito bem assim, com um nível de equilíbrio. Então, se você é daquele que acelera de uma vez e quebra de uma vez, o corpo não lida bem com isso. É sempre um estresse. Ele sempre buscando aquele equilíbrio. E essa busca pelo equilíbrio gasta energia. Então, aquela transição sutil para mais e para menos funciona muito bem para o nosso corpo. Tá? Dúvida dos 35? Nenhuma? Fala. Senhor não. Deus abençoe. É isso aí. Chegou a 50. 2.520 de ganho. É subida, hein? É subida. Pronto, agora. 55. Pessoal também, né? Rodrigo. Quem tá pro 55 aí? Aê! 55. Tempo limite 21 horas. O percurso do 55, ele também algumas vezes atrai aqueles corredores que imaginam que 55 seja uma distância fácil para quem já correu uma maratona. Porque é só um pouquinho a mais que a maratona. E ali é um tiro em cada pé. Se no 25 e no 35 é um tiro num pé, quem faz isso com essa mentalidade no 55 é um tiro em cada um deles. O percurso do 55 já passa pela meia travessia da Serra Fina. Percurso bonito, o mapa dela. E o 55 é uma prova que eu considero menos complexa do que a de 35. E eu vou explicar o porquê que eu considero menos complexa. Ela é uma prova, ela não é uma prova mais fácil, mas ela é uma prova menos complexa, porque os blocos dela são mais bem divididos. A prova dos 35, ela passa
muito contraste, trilha, montanha, estradão e trilha de novo. O 55 não. Nós temos um início, que são os primeiros 14 quilômetros da largada até a Toca do Lobo. Esses 14 quilômetros, ele é de estradão, tirando 1 quilômetro em pasto que vocês vão descer, aqui do quilômetro 7 até o quilômetro 8. Então, ela começa na cidade, vocês pegam a estrada do Varjão. Quando chega lá em cima, no quilômetro 6,5, a gente cruza uma propriedade, faz uma descida em pasto de 1 quilômetro e sai ali no Engazeiro. Quando a gente sai no Engazeiro, vocês pegam mais aproximadamente 5 quilômetros em subida e estrada de terra. Essa segunda parte da subida, ela é um pouco mais inclinada, ela tem um gradiente maior de inclinação e o nível do piso ele é um pouco mais técnico. Mas ainda assim é um tipo de piso que passa carro. Para quem foi na travessia, é onde o carro nos levou até lá em cima. Tá? Passa carro, é transitável com carro. Então é uma estrada bem aberta. Quando chega ali na Toca do Lobo, no quilômetro 14, aí vai começar a prova efetivamente dos 55. Quanto tempo a gente leva para chegar nesses primeiros 14? Entre 1h50 a 2h15, 2h20. A grande maioria das pessoas chegam nesse ponto entre 1h50 e 2h30 de prova. Tá? É uma diferença, é um gap pequeno se você pensar numa prova que tem gente que termina em 13, não vou falar dos campeões, atletas comuns que terminam em 12 horas, outros terminam em 18. O que terminou em 18, ele entra com 2h30 na serra. O que terminou em 12, ele entra na serra com 2 horas. Olha como abre. Olha como abre essa distância. Por que que abre? Porque na serra, que a gente não consegue correr, são raros os momentos que a serra te permite correr, o teu nível de trekking, a tua capacidade de manter força em subidas, a tua capacidade e técnica na descida para economizar energia, elas são fundamentais para garantir uma boa saída e uma boa continuidade da prova. Isso já vale para quem está nos 80 também. Já serve esse link aqui. Quilômetro 14, Toca do Lobo. Abastecimento completo de hidratação. A prova, ela prevê em regulamento que você saia de lá com 2 litros de abastecimento. Por quê? Porque o ponto de hidratação dentro da serra ele é muito escasso. E às vezes o que parece uma distância curta, ela se torna muito demorada pelo ritmo de deslocamento dentro da serra. É muito comum a gente virar o quilômetro na serra para 40 minutos. Tem alguns trechos que você vira para 1 hora, tem pessoas que viram 1 quilômetro para 1h10. Então, um quilômetro bom na serra é quando a gente vira ele na casa dos 15 minutos. Virou 15 minutos 1 quilômetro, comemora igual o gol do Corinthians. Quilômetro bom na serra são 15 minutos. Tá? São poucos que você vai conseguir fazer isso. Eu estou falando isso dentro de um nível de corredor normal, bem treinado. Tá? Entramos ali na serra, abastecimento, não consigo comer. O que eu faço? Eu recomendo que você tente e se force a ingerir algum tipo de aporte calórico, algo para mastigar, para te dar um pouco de autonomia. Porque daqui você só vai ter um recurso desse, um ponto de abastecimento, antes de atacar a Pedra da Mina, que é no PCA Pedra da Mina. Estamos falando então do quilômetro 14 até o quilômetro 23. Quanto tempo eu levo para fazer somente esses 9 quilômetros aqui? Tem gente que vai levar 6 horas. Não. Tem gente que vai levar 6 horas, sem brincadeira. Qual que é a média? De 4 a 5 horas. Então, corredores bem treinados, amadores, de 4 a 5 horas vão chegar nesse ponto aqui. 4 a 5 horas, se você não comeu nada, na entrada da Toca do Lobo, você vai sentir muita fome. E essa fome que você vai sentir pode começar a tirar e minar muito o teu ritmo de prova. Se você não quiser comer, você vai ter que carregar. Se você tiver que carregar, você vai levar bastante peso. Então, dá para entrar sem carregar comida? Não.
Agora, se você conseguir se abastecer bem antes de entrar na serra, você não vai precisar carregar tanta comida, certo? Entramos na serra. Para quem não conhece, nós temos um primeiro pico, que é o Quartzito, aproximadamente 2.100 de altitude. Vamos lá. Eu vou fechar. Aqui, ó. Nós saímos do PCA Toca do Lobo até o Quartzito, que é somente 2 quilômetros. Aqui um tempo bom para você chegar de um pico para o outro é 1 hora. É 1 hora. Viu, Júlio? Você que vai para os 55 ano que vem? Você está inscrito em 50. Então, da entrada da Toca do Lobo, da entrada da serra para o Quartzito, um tempo médio de deslocamento, 50 minutos, 1 hora. Alguns levam um pouco mais. Do Quartzito, que é o primeiro pico da serra, a gente parte para o Capim Amarelo, que está a 2.300. Esses 2.300, quanto tempo a gente leva? 1h40, alguns levam 2 horas, um pouquinho mais. Tanto que é um tempo de corte do PCA Quartzito ao PCA Capim Amarelo. Por que eles colocam um corte numa distância tão pequena, um intervalo tão pequeno de só 2 quilômetros? Porque se você levar mais de 2 horas para percorrer desse ponto do Quartzito ao Capim Amarelo, significa que você não consegue sair da serra em menos de 12, 13 horas. Então você entra numa situação de risco, muita exposição ao ambiente da serra. Se você se machucar, a dificuldade para resgate é muito grande. Então eles colocam esse segundo corte. Subimos o Quartzito, na sequência a gente alcança o Capim Amarelo. Do Quartzito para o Capim Amarelo é um dos trechos mais técnicos da meia travessia. Do Capim Amarelo, nós chegamos num outro pico chamado Pico Melano. O Pico Melano, para atingir o Melano, a gente passa por um trecho que ele já tem algumas rochas mais expostas, parecida com o Pico Casa de Pedra. Então a gente precisa fazer uma escalaminhada em rocha. Do Melano, a gente chega no PCA, antes de subir e atacar a Pedra da Mina, é quando vocês chegam. Onde que ele está aqui? Tá ali, ó. Sobe mais, sobe. Queria ver o ponto de hidratação. Aqui, ó. Pedra da Mina. Então, olhando o gráfico de altimetria, aqui é o Melano. A descida do Melano é chata. A descida do Melano é chata. É chata, mas é o único trecho que é corrível. Porque a descida do Melano, você tem um trechinho mais técnico e depois você tem alguns trechos com pouca variação de inclinação. E você consegue desenvolver um pouco de corrida nele. E aí, quando você chega ali no Rio Claro, você está perto ali, que antigamente é onde nós fazíamos o abastecimento na serra, pegava direto até do próprio rio. Hoje não precisa mais fazer isso, eles canalizam a água em mangueira ali para os tambores. Um pouquinho depois do Rio Claro, 150 metros, vocês vão chegar no PCA Pedra da Mina. Aqui vocês vão ter café, queijo, goiabada. Aqui eu recomendo demais que vocês comam o máximo que vocês puderem. Mas é o máximo mesmo. Come por tempo. Come por tempo. Coloca no relógio 5 minutos e mastigue 5 minutos. Esse daí do café não tem nada de hidratação. Porque muitas vezes a pessoa Tem água, né? Lá, aí passa direto, acha que vai pegar na Pedra da Mina. Não, as bombas d'água, os galões estão ali. Não, estão a 150 metros. Porque muitas vezes a pessoa vê cheio lá, aí fala, não, vou parar ali na frente para pegar. Os galões só ficam no lugar. Mas ali tem staff. Ele vai orientar. Então, se eles colocarem os galões do lado do Rio Claro ali, vai ter staff falando, pega água aqui porque não vai ter ali na frente. Porque ali vai ter só café. Teve ano que eles levaram para lá e jogaram a mangueira lá pro PC, né? Abasteceu, ataca a Pedra da Mina. É a subida que vai para o ponto mais alto da serra, a quase 2.800.
mas não é a subida mais técnica. Quanto tempo leva para subir 1 quilômetro de Ataque à Pedra da Mina? Aproximadamente 1 hora. Então, quando você sair do PCA Pedra da Mina, você vai levar mais ou menos 1 hora para chegar no cume da Pedra da Mina. Chegou no cume da Pedra da Mina, agora tá fácil, é só descer. Não, não, não é, não é. Ainda não é o Deus me livre, não. Então, quando vocês saírem da Pedra da Mina, começa uma descida, se perde de 300 metros em pouquíssimo deslocamento. Então, é a descida ali, bastante exposto ali em rocha. Chegou lá embaixo, nós temos o enganador, que é o falso cume ali da Pedra da Mina. Por que é o falso cume? Porque quando você vem do lado oposto, ali é confundido como se já fosse a Pedra da Mina. Então é o enganador. Você passa pelo enganador. Nós temos mais na descida, durante a descida, um morrinho que você sobe, então a descida para cima. E aí você chega... É a parede. E aí chegamos ao Deus me livre. A descida do Deus me livre, a parte mais técnica dela, ela tem aproximadamente 2 quilômetros. O ritmo de deslocamento no Deus me livre chega a passar 1 hora por quilômetro, dependendo da pessoa. Porque ali você tem somado o nível técnico do terreno, o grau de inclinação, a fadiga, o quanto a pessoa se sente segura ou não para descer. Então, você tem pessoas que vão descer ali o quilômetro para 20 minutos, 20 e poucos, e você tem pessoas que vão levar 1h15, 1h20 para percorrer 1 quilômetro. Onde que eu uso o bastão na Serra Fina? Depende muito de como que você está, o teu ritmo. Eu gosto muito de usar, não usar o bastão até o ataque da Pedra da Mina. Então, ali eu tenho autonomia, eu consigo desenvolver um ritmo legal até lá. Se você tem um ritmo forte, dá para fazer isso também. Se o teu ritmo é um pouco mais lento, aí eu já indico você utilizar o bastão no momento antes. Então a subida do quartzito. Só que se você utilizar o bastão antes, tem alguns momentos da serra que o bastão ele te atrapalha. E aí você pode precisar guardar o bastão algumas vezes, ou então você vai arremessar esse bastão em alguns momentos e pegar lá em cima. Então você vai, por exemplo, no ataque para o capim amarelo, tem um trecho com escada, com corda. Você vai precisar arremessar o seu bastão, que é o que eu indico mais. Deixar pendurado na mão é uma opção, mas às vezes isso atrapalha. Então você pode arremessar o bastão, subir, retoma o bastão e vai fazendo isso. Agora, se você tiver autonomia, guarda o bastão e deixa para utilizar ali na subida mais para a Pedra da Mina. Ela é menos técnica, você está cansado e o bastão ali cabe muito bem. Começou a sair da serra, onde que eu uso o bastão? Não usa. Descida do Deus me livre, não tem a menor condição de você usar o bastão ali. Tá? É mão na rocha e aí vai aquilo que o Wagner falou. Se você tem a mão mais sensível, o luva. Se você não sofre com isso, ali não se importa de correr o risco de pegar às vezes num espinho, alguma outra pedra, a mão, porque a luva, por mais que ela te protege, ela tira a sensibilidade. Então aí vai muito de cada um. Eu particularmente não gosto de usar luva, prefiro ir com a mão na rocha mesmo. Às vezes rala um pouquinho, mas me dá um pouco mais de controle, de firmeza mesmo no pegar. Vai de cada um. Desceu o Deus me livre. No final do Deus me livre, vocês vão encontrar um ponto de hidratação ainda dentro da Serra Fina. Provavelmente vai ter bastante placa indicando, porque ela não está exatamente no percurso, mas também você não precisa sair muito dele. É fácil o acesso. E dali vocês seguem pela florestinha em direção à portaria, em direção ao Paiolim. Paiolim, quilômetro 36,5, é onde fica o drop bag, para quem está nos 50. O que a gente deixa no drop bag? O capacete, com certeza, porque o capacete ele é um item obrigatório, mas é o único item que você pode descartar no seu drop bag. Descarta o drop bag. O que eu recomendo muito, troca de meia, você limpar o seu tênis. A troca de tênis fica muito opcional de cada um, mas a troca de meia, tirar o tênis
tirar excesso de terra de dentro do seu tênis. Isso eu indico demais. Enquanto você está se abastecendo, está se alimentando, está organizando a sua mochila, é muito válido deixar o pé respirar um pouco. Tira o tênis, tira a meia, deixa o pé respirar, vai se alimentando, organiza a mochila, passa lá o teu creme anti-atrito, tua vaselina, teu hipogloss, calça uma meia limpa e dali você segue a tua prova. Eu não acho. O 35 eu não acho, mas eu levaria. Tá? Para quem está nos 35, eu não acho necessário trocar de meia, mas eu carregaria comigo. Em que situação eu trocaria? Se você começar a sofrer com bolha, molhar você não vai molhar o pé, a não ser que você derrube água, porque você não vai cruzar rio. Tá? É uma prova que é 100% seca. Mesmo onde tem cruzamento de rio, ele tem ponte. Então não se preocupem com isso. Mas se você começar a sentir que está com bolha, aí sim. Mas do contrário, não trocaria. Tá? Não tem. Tá? Ali no paiolinho. Pode, deve. Não, deve. Creme anti-atrito, hipogloss, vaselina, passa no pé. A hipogloss eu passo, o pé fica branco. Faz uma botinha com a hipogloss. Dá uma reforçada maior onde você sabe que o teu pé sofre mais, né? Cada um sabe onde aperta o calo. Às vezes é mais aqui na joanete, às vezes é mais no calcanhar. Reforça mais a proteção nessas áreas, mas passa em tudo, tá bom? Dá um certo desconforto no começo, que o pé fica meio lambuzado, mas isso logo ele passa essa sensação e protege muito o pé. Então no paiolinho vocês vão fazer esse abastecimento. É o PC que vale a pena para quem está nos 50 dedicar um pouco mais de tempo e descansar. Quanto tempo que fica num PC desse? Quanto tempo? Não dá. No paiolinho você fica ali de 20 a 30 minutos. Tá? Comendo, se ajustando, descansando um pouco. Então, aqui eu indico você sentar sem pressa. Tá? A não ser que você seja daqueles corredores que estão brigando pelas primeiras posições. Se não for esse o seu caso, se você chegar aqui com mais ou menos ali 10 horas de prova, 12 horas de prova, vale a pena. O corte eu não vi o corte aqui do paiolinho. Chegamos no paiolinho, o que vem depois daí? Só a subida do Campo do Muro. Saímos do paiolinho em estrada de terra. Essa estrada de terra, ela começa com uma inclinação moderada. Nível técnico é super baixo, mas ela é muito intensa. Ela começa com uma inclinação moderada, um perfil serrote, e aí vocês começam a subir em estrada de terra até chegar no PC. Esse aqui é o Lamins? Não. Lamins. Esse daí é. Esse no PCA Lamins tem bastante coisa, mas vocês estarão muito abastecidos. Esse daqui não é um PC para se perder tempo. Mas não é mesmo. Esse daqui é um PC que ele antecede o ataque ao Campo do Muro. Então vocês já fizeram a subida em estrada de terra, subida forte em estrada de terra, ela vai ficando cada vez mais inclinada. Aqui você tem um ponto de abastecimento antes de fazer o ataque do Campo do Muro, que é onde se torna pasto no início e depois ele vira uma trilha. Tem açaí. E vai estar calor? Nossa. Perfil da subida Campo do Muro. Vale a pena usar bastão? Vale a pena utilizar o bastão. A subida do Campo do Muro, ela tem, pelas próprias curvas de nível que tem ali na subida, como o morro é muito inclinado, tem os momentos que tem uma inclinação mais forte, tem os momentos que ele suaviza. Nesses momentos que suaviza, o que a gente faz? Corre. Ah, mas eu não consigo. Pequenos passos de corrida, mesmo que você não consiga desenvolver velocidade, para fazer aquele rodízio que eu falei. Isso serve para todas as distâncias. Galope funciona bem. Nesse ponto aqui, a gente, 35 descendo, vai encontrar o pessoal. Vai.
Então, esse é o ponto contrário. Então, o 35 está descendo, o 55 está subindo, o trecho final lá em cima. Fez a subida para o Campo do Muro. Quando chega ali em cima, Você acha que vai pegar aqui? alguns acaba cruzando. Porque o 55 ele larga às 7 horas da manhã. Ali a gente vai ter o campeão da prova deve fechar em menos de 8 horas, os 55 quilômetros. E nós temos corredores terminando a prova em 21 horas. Então olha a discrepância que dá. O corredor que tiver um corredor médio que fecha entre 12 e 13 horas, ele vai passar com umas 10 horas ali na subida do Campo do Muro. 10 horas significa às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde é o horário que quem tiver nos 35 estará com 11 horas de prova. Então vai cruzar, tá? Deixa o cara descer, hein, Léo? Não, é bom ficar de olho nessas duas, né? Porque muitas vezes você acha que está sozinho na trilha, aí vem um de frente, né? Vem ficar... Chegou aqui na parte alta ali no cume do Campo do Muro, quilômetro 45. Essa parte aí a gente vai ver os faroletes. Para quem chegar à noite aqui, todo mundo vai chegar à noite, vocês vão saber que está chegando o final porque tem uns LEDzinhos girando ali, uns pirocóptero maluco ali, uns cataventos, sei lá o que é aquilo. Não é disco voador, é o final do Campo do Muro. Você está subindo ali, começa a girar umas luzinhas coloridas ali, tem sempre um bombeiro ali que vai falar para você, falta pouco, é mentira, porque falta muito, faltam só 150 metros, 15 minutos. Tá em Minas, é logo ali. E ali na sequência a gente começa a descida. Inicialmente é uma descida bastante técnica, leva em conta que você está cansado, está escuro. Saindo do Paiolinho, para quem conseguir chegar aqui no claro, quem chegar no escuro já vai ter colocado a lanterna. Para quem chegar claro, já saiam do Paiolinho com a lanterna ajeitada. Na cabeça, não necessariamente, mas pelo menos já de fácil acesso. Testa a sua lanterna no Paiolinho, está funcionando, está com pilha, deixa no acesso fácil, porque mesmo que você saia lá claro, não vai demorar muito, vai escurecer. Tá? Agora, a maioria vai sair do Paiolinho já no escuro. Do nosso grupo, a maioria já sai no escuro. O começo dela é bem escorregadinho. Do Campo do Muro, ela tem... O início da descida do Campo do Muro é escorregadio porque tem muita areia solta, né? Tem aquela terrinha fina que você pisa, ele patina. E o que tem também são pedras. Tem bastante rocha ali cravada ali na trilha, que você dá aquela bicada. Então, se a perna não estiver esperta, se não estiver atento, a chance de você dar aquela bicada, ela é grande. Então, fiquem atentos com isso. Terminou a descida do Campo do Muro, chega no Rancho no Mato. Rancho no Mato é o mesmo do 35. Ali vale a pena você tomar um açaí. Dos 25, exato, dos 25. Ali vale a pena você pegar, abastecer sua garrafa, tomar um açaí, jogar alguma coisa para dentro e tchau, partiu. 7 quilômetros de estrada descendo. Desce direto. 7 quilômetros. Rancho no Mato. São 7 quilômetros. São 7 quilômetros. No máximo 8. Tá? Quando vocês saírem do Rancho no Mato, para a chegada, de 7 a 8 quilômetros, vocês estão ali, na areia. Quem vai para o 55 precisa fazer o aquecimento? Não tem necessidade. Precisa se preocupar em fazer uma boa largada? Não tem necessidade, pode desenvolver. Então, quando eu falo de sair forte, isso para os 80, é mais no sentido de você entrar na prova. Não é a preocupação se você vai entrar cedo na serra. Esquece, faz a tua prova. A prova, ela começa a desenrolar muito quando começa a serra. Então, às vezes, você entra meia hora atrás de alguém e você, antes de chegar ali no Melano, você já alcançou essa pessoa. Depende muito, porque enquanto alguns vão fazer 1 quilômetro para 18 minutos, outros vão fazer para 25, o mesmo trecho.
Pessoas, às vezes, até com o mesmo perfil de condicionamento. E muda muito o nível de habilidade. Então, você fez em 18, eu fiz em 25. Em 3 quilômetros, você tirou 20 minutos. 3 quilômetros na serra e dá... Você acha que a pessoa está muito longe de você, daqui a pouco você chega nela, é normal. Certo? Pessoal, alguma dúvida dos 50 quilômetros? Nenhuma? Oi. Antes de você começar a falar os 80, quem vai querer pizza? Levanta a mão aí pra contar. Já 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Vou comer como se eu tivesse na Você vai comer? uma pizza pra mim. Vou começar falando dos 80. Aqui 80 só o Gu. Noemi e Rosa não estão. 80 quilômetros. 5.500. Tá fácil, hein, Gu? Tá fácil. O que que muda os 50 para os 80? Travessia completa da Serra Fina. Certo? Início da prova. Os primeiros 14 quilômetros são iguais. Estradão, entra a Toca do Lobo. Entrou na serra, utiliza o bastão. Até a entrada da serra, o bastão ele vai te economizar muito as pernas. Então, a utilização do bastão, ele não te garante mais velocidade, mas ele te traz uma economia da musculatura. Então, utilize bastante o bastão. Entrou na serra, avalie como estão as pernas. A não utilização do bastão na serra te dá mais agilidade. Aí você vai ter que avaliar como está o teu desenrolar lá. Subida da Pedra da Mina, usa o bastão. Ele é muito útil, o bastão, para atacar a Pedra da Mina. Lembra que nós temos o quartzito, nós temos o capim amarelo, o melano e na sequência a Pedra da Mina. Na Pedra da Mina, sim, ela vai ser muito útil. Chegou na Pedra da Mina, nós não descemos sentido Paiolinho. Nós seguimos pela crista da serra. E aí que agora vai mudar a tua prova. Passando a subida da Pedra da Mina, nós teremos pela frente a descida para o Vale do Ruá. O Vale do Ruá a gente não cruza mais por uma questão de preservação do espaço. Então nós contornamos o Vale do Ruá passando pelo Pico do Avião. Passando o Pico do Avião, a gente desce sentido Vale do Ruá. E ali nós temos um ponto de abastecimento. Então, da Pedra da Mina, onde você vai ter o seu último ponto de abastecimento, né? O PCA, Pedra da Mina, até o PCA, o PH, Vale do Ruá, vamos ver aqui no mapa quanto que a gente tem de distância. O Pedra da Mina, ele está aqui no quilômetro 26. Não, ele está aqui. Quilômetro 24, PH Pedra da Mina. Você faz a subida da Pedra da Mina, faz a descida, Pico do Avião, e ali no Vale do Ruá você tem um outro, no quilômetro 27,5. Então, do quilômetro 23 ao 27,5, são 4 quilômetros de deslocamento que você vai levar ali entre 1 hora e 1h30. Tá? Não. Entre 1 hora e 1h30 é depois que você subiu para a Pedra da Mina. Porque o contorno do Vale do Ruá é uma trilha bem chatinha de fazer. E você já está cansado. Então, de onde você pegar o abastecimento para subir a Pedra da Mina, aproximadamente 1 hora. Dali até você conseguir o abastecimento, mais 1h30. Então você tem uma distância ali de 2h30 de um ponto de abastecimento para o outro. Ali não tem jeito. O ideal dentro da serra é você sempre carregar consigo pelo menos 1,5 litro de água. De 1,5 litro a 2, tá? Mas pelo menos 1,5 litro, não fique com menos disso. Abastecimento da alimentação. Comeu ali antes de entrar na serra. Leva lanche para você poder consumir até o PCA Pedra da Mina. Pode ser que você sinta fome, principalmente se não conseguir comer bem na entrada da serra. Tá? Ali depois, conseguiu comer bem, você vai ter uma autonomia de mais ou menos 2 horas.
É merenda para uma escola, é isso? Não. Você vai conseguindo comer bem, você não vai precisar de tanto alimento. Sim. Mas pense que quando você leva muito, você tem muita carga. Existe um ponto de equilíbrio. É muito. É muito. Sua mochila vai ficar muito pesada. Tá? Você vai ficar com quase 5 quilos de carga. Dá para você otimizar para 3 quilos, 3,5 quilos essa carga completa com a água. E faz muita diferença. Então ali, partindo do PCA, Pedra da Mina, até o próximo ponto de abastecimento vai demorar muito. Então você só tem alimento depois na Nativa. A Nativa Serra Fina você vai levar... Do quilômetro 23 ao quilômetro 37. Esses 14 quilômetros você vai levar de 6 a 7 horas para percorrer. Do PCA Pedra da Mina, que é onde você tem queijo e goiabada, até a Nativa, que é onde você vai ter o outro ponto para abastecimento, que é onde está o seu drop bag. Alto Montana, Nativa Serra Fina antigo. Mas é a saída da serra, é no PCA Alta Montana. Esses 14 quilômetros você vai levar mais ou menos 7 horas para percorrer. Então, 7 horas você vai precisar de um bom aporte ali de energia para garantir um ritmo, para garantir um bom deslocamento dentro desse segmento. Chegou no PCA Alta Montana, você descarta o capacete, você vai se comportar da mesma forma que quem está nos 50 vai fazendo paiolinho. Eu recomendo tirar o tênis, deixar o teu pé respirar, limpa o tênis, tira o excesso de terra. Se for a tua opção trocar o tênis, ok? É nesse momento que você vai trocar. Ali você vai ter serviço de massagem. Então, se tiver com a perna muito dolorida, enquanto você come, aproveita o serviço que a prova te oferece. Tá? Repassa ali o creme, pomada anti-atrito, calça uma meia seca, uma meia limpa, coloca o seu tênis novo, se for a tua opção. Tem muitas pessoas que gostam de trocar de camiseta, troca de roupa. Também vai muito de pessoa para pessoa. E de lá da Nativa, aí você segue. Então, saindo da Serra Nativa 42, você segue pro... você pega a subida pro a subida do Instituto Alta Montana. Ela é uma subida em estrada, muito semelhante com o segundo segmento da primeira subida da prova. Aquela que você subiu para chegar na Toca do Lobo. Então, ela tem um gradiente de inclinação bem ok. É difícil correr porque a gente está muito cansado nessa altura, mas ela tem uma inclinação bastante contínua. Bastão vai perfeito ali. O bastão nessa subida depois da Nativa da Nativa Serra Fina, ele cabe perfeito. Você consegue alternar com os galopes. Aqui vai largar 4 da manhã. Se contar uma meia travessia, 2 horas para entrar na serra, uma travessia completa para 10 horas, são 12 horas. Largou às 4, não, ainda pega de dia. Vai pegar escurecendo. Tá? Vai pegar escurecendo. Alternância de corrida com caminhada. Então, ali é um tempo bem razoável de chegar ali com 13, 14 horas, então significa, no meio da subida, você deve pegar o final da tarde, o começo da noite. Chegou na parte mais alta, ali do Instituto Alta Montana, quilômetro 50, começa uma descida, uma trilha bem aberta, muito assim, favorável para correr, é muito corrível. O único ponto aqui que serve como observação é que se tiver escuro, você não consegue enxergar direito o piso porque tem muita grama. E isso muitas vezes te traz um pouco de insegurança. A lanterna no corpo vai cabe bem aí na situação. Tá? E essa descida ela é muito favorável para correr, desde que você sinta seguro onde você está pisando. Tá? Mas é um nível o nível técnico dali é bem tranquilo. Você faz uma descida que vai do quilômetro 50
até o quilômetro 60, que é quando você chega no Paiolinho. O Paiolinho é um ponto que você pode dedicar um tempo, mas não deve perder muito tempo. 10, 15 minutos, tá? Mas não tem muito o que se fazer lá, a não ser comer. A não ser comer. Você senta ali, você fez um segmento da prova muito corrível. Não, drop bag é na nativa. É um só aqui. Só. Então, é um trecho muito corrível, mas você chega lá bastante cansado. Então, vale a pena ficar 10, 15 minutos, comer, e de lá você vai partir para atacar o Campo do Muro. O Campo do Muro, ele começa num perfil estrada de terra, o gradiente de inclinação ele vai ficando cada vez mais inclinado, você chega no PH Lamins, quilômetro 63, que é quando você faz ali... aqui não. Aqui você tem ainda um PH, o Lamins está aqui no quilômetro 67, que é quando você vai atacar de fato o Campo do Muro. Então todo esse gráfico da altimetria aqui subindo, até o PH Lamins, ele é em estrada. O bastão aqui vai perfeito. É estrada bem aberta. É aberta, passa carro. E daqui... Ó, do quilômetro 67 ao 69 ao 70. São só 3 quilômetros de subida em trilha. Mas esses 3 quilômetros, eles são bastante sofridos ali. 2 horas e meia. Bastão. Acho que depois do Paiolinho já pode usar o bastão direto. Onde que não vai caber o bastão? Na descida do Campo do Muro. Tá? Porque a descida do Campo do Muro, ela é bastante técnica, ela é escorregadia, ela tem pedras, você vai estar no escuro. Você só usaria o bastão se realmente você estiver descendo andando. Tá? Agora, se você estiver desenvolvendo um bom ritmo, conseguindo correr, quando a trilha te permitir, o bastão vai te atrapalhar. Fez a descida, chegou no Rancho no Mato, e no Rancho do Mato, 7 quilômetros até a cidade. Como que eu dividiria essa prova em blocos? Entrada da serra, travessia da serra. Eu dividiria um quarto bloco da travessia da serra até o Paiolinho, que é uma subida grande e uma descida grande, e um quarto bloco do Paiolinho até o final da prova. Saia fazendo força, coloca um ritmo forte, entra bem na serra. Na serra você ajusta e procura manter um ritmo contínuo, de ponta a ponta. A gente sabe que a tendência é cair o ritmo, mas tenta manter aquela postura positiva de realmente procurando um melhor caminho, desenvolvendo um ritmo constante. Chegou no Alta Montana, a prova ela reseta. Você chega ali no Alta Montana num nível de cansaço muito grande, que você se coloca em dúvida se dá para continuar ou não, mas dá. Por isso que você vai ficar lá de 20 a 30 minutos. Se você estiver muito ruim e estiver pensando em desistir da prova, descanse 1 hora se for necessário. Se eu não me engano, lá tem banheiro para tomar banho. Tem. Na Alta Montana você tem banheiro para tomar banho. Tá? Não tome nenhuma decisão com a cabeça quente. Eu tô com dor, eu tô cansado, eu tô pensando em parar. Então, espera. Aconteceu comigo ano passado. Eu parei lá, eu fiquei mais de 1 hora deitado. Relaxei total. Aí depois eu voltei para a prova e fiz. Mas, tipo, a decisão ali era, acho que não vou conseguir. Então o descanso relaxa muito. E aí você retoma a tua prova, faz esse trecho que é o menos técnico da prova toda, é o que vai da Nativa Serra Fina até o Paiolinho. É uma subida, é uma descida, nível técnico baixo, mas você está cansado, tá? Mas você vai ver que você vai conseguir desenvolver bem. E o trecho final, que ele é muita cabeça mesmo, é manter foco para você conseguir desenvolver. Tranquilo? Dúvida dos 80? Então agora partiu Serra Fina. Certo? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Então fechamos aí o nosso briefing. Vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado e vou deixar com o índice. Então quem quiser rever o seu segmento é só clicar ali no tempo do vídeo, tá?